Afronautas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindas, todas muito bem-vindas a mais uma transmissão ao vivo do nosso canal Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de comunicação voltada para o empoderamento da população negra, através da disseminação de conteúdos da nossa história, da nossa cultura, da nossa tradição e da nossa ancestralidade. Que bom que vocês estão aí conosco mais uma vez. Hoje nós estamos voltando com a pauta Dialogando com Mandatos Negros, Desafios e Perspectivas. Nós conversamos sobre isso na primeira edição, essa é a segunda edição dessa coluna, quando nós falamos da importância de dialogarmos, de fortalecermos os mandatos de homens e mulheres negras que alçamos ao parlamento, à vereança, sabendo que, na maioria das vezes, é uma única pessoa ou um único mandato coletivo numa outra arena de luta que também não é fácil. Então tá, eu vou trazer aqui as nossas convidadas que já chegaram aqui para a sala, estamos aguardando ainda a chegada de uma das convidadas, mas enquanto isso nós já vamos dialogando, já vamos conversando. Bom, veja só, vamos ver quem é, deixa eu já tirar o banner daqui, porque aí nós temos mais espaço. Eu acho que a Juliane teve um probleminha, a vereadora Juliane travou, caiu, mas deve voltar logo, porque aqui é assim, a gente cai, mas a gente levanta rapidinho, e logo, logo ela deve estar aí de volta. Olha aí, já voltando. Deixa eu ver aqui, ok, tá aí de volta, que bom. Bom, a primeira pessoa que entrou foi Valdir Mouro, felicidades, mandato negros, vidas negras e quilombolas importam, com certeza, Valdir, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Irene Zilda, sempre aí conosco, hoje, moderando o chat, está Bárbara Porfírio, muito obrigada, Bárbara, vocês sabem que ela dialoga aí com vocês, no chat, e também nos ajuda a não perder as perguntas que vocês colocarem aí, para na segunda rodada podermos dialogar com as perguntas. Vamos ver, vocês eu imagino que já estejam compartilhando, porque eu já estou vendo a audiência aumentando, então como é que vocês fazem? Vocês pegam o link aqui do YouTube, coloca nos seus grupos de WhatsApp e diga, canal Pensar Africanamente já está ao vivo, se acheguem aí. E no Facebook, vocês vão lá na página Pensar Africanamente no Facebook, compartilham no seu próprio Facebook e ainda marcam as pessoas e chamam as pessoas para se achegarem aqui. As pessoas seguem vocês na rede social porque confiam, então, óbvio, se vocês estão aqui, elas virão também. Deixa eu ver quem mais que está aí. Eliana Aparecida, boa noite, que nosso encontro seja maravilhoso como todos os anteriores. Com certeza, Eliana, nossas convidadas potentes estão aqui para garantir isso. Vamos ver... A Irene sempre maravilhada com as nossas mesas. Olha aí a Equedilu de Logunedé, sua bênção, Equedilu, que bom que você está aí conosco. Equedilu, que é nossa afronauta fidelíssima e compartilhadora. Ela está aqui conosco desde a primeira transmissão do canal. E entrou em seguida a Sírios Oliveira. Boa noite, família Afronautas. De novo juntas, nesse relevantíssimo canal. Sírios que descobriu o canal há bem menos tempo do que a Kedilu, mas ela não só não perde nenhuma transmissão, como ela maratona, né? O que ela não assistiu antes, ela assiste de novo, ela deixa seus comentários e a gente vai dialogando. Márcia Antônia, boa noite a todos e a todas. Gabriela Cristina, vai ser potente, com certeza. Lucas Ferreira, que bom que você conseguiu chegar aí no início, seja bem-vindo aí, meu irmão. E ele chega com hashtag Pensar Africanamente e hashtag Justiça por Miguel.
Érica Assis, boa noite. Orlando Nunes, muito bom estar aqui, que bom que você está conosco, Orlando. Lúcia Dutra, salve, salve africanamente, diálogo interessante. Débora Fabiana, boa noite, afronautas. Marcelo Fabian, Luna, que é o argentino que nos acompanha sempre de um quilombo na Bolívia. Muito bem-vindo, Marcelo. Boa noite, Pensar Africanamente. Esperando vocês com ansiedade, tomando um chimarrão. Que legal, que bom. Adria Borges, Macota Sandra e Fayomi, Macuyu, Macota Sandra, boa noite, Motumbá, Manas, Macota Sandra e Fayomi, da UNDEQ, essa organização nacional de EQUEDES. Olha a Ilma aí, coordenadora do Movimento Negro Unificado do Maranhão, professora Ilma, já chamando, vamos embora compartilhar, é isso aí. Príncipe Belfort, Ellen Jaqueline, Quilombo Santa Rosa dos Pretos, Itapecuru, Mirim, Maranhão. Vamos lá. Quem mais chegou aí? Rosimeira Oliveira. Gente, eu sei que vocês estão compartilhando, que a audiência está aumentando, então continuem. Vão compartilhando. No Facebook, na página Pensar Africanamente, você compartilha no seu próprio Face e ainda marca as pessoas. E o link do YouTube nos seus grupos de WhatsApp, nos seus contatos de WhatsApp. Rosibelo, boa noite, pauta mais que pertinente. Rosibelo, que bom que você está aí. Você me disse que não estava podendo assistir ao vivo, estava assistindo depois. Que bom que você conseguiu chegar aí para acompanhar ao vivo. E aquilo que Bárbara está colocando aí. Se vocês estão aí pela primeira vez, não esqueçam de se inscrever. E é óbvio, né, gente? Todo mundo dando aí o seu like, seu positivo, seu gostei, seu joinha, não sei qual é o termo que você usa, tanto faz. Dedinho para cima e vamos fortalecendo essa nossa ferramenta de luta e de comunicação. Gente, olha só. A Dandara, que é a outra vereadora convidada, mandou mensagem dizendo que está entrando. Aliás, já estou vendo ela chegando aqui. Que bom, que ótimo. Estamos às 4 aqui, que bom. Agora sim, gente, olha essa tela aí perfeita. 4 mulheres negras aqui para esse diálogo com vocês. Eu, Silvani Euclênia, mediadora, e nossas 3 convidadas, que eu já vou lhes apresentar, agora que Dandara já está aí. Vamos àquela apresentação formal. Eu sei que a maioria de vocês já conhecem, mas a gente faz aquela apresentação formal. Enquanto eu vou fazendo a apresentação formal, vocês vão ouvindo e vão fazendo o quê? Compartilhando. Da página Pensar Africanamente, na sua página do Facebook e, óbvio, no seu WhatsApp, né? Vão compartilhando geral aí, que as pessoas vão se achegando. Deixa eu fazer, então, aquela apresentação formal das nossas convidadas de hoje. É a segunda edição dessa nossa coluna, Dialogando com Mandatos Negros, Desafios e Perspectivas. Nosso objetivo, eu já disse a vocês, é além de dar visibilidade a mandatas negras, é também criar um espaço para que essas pessoas possam falar das suas perspectivas. A primeira edição, gente, só para lembrar vocês, estiveram aqui Luiz Alberto, que atualmente não está com mandato, mas teve vários mandatos enquanto deputado, trabalhou no Congresso Nacional, várias pautas relevantes para a população negra a nível nacional, e ele trouxe uma experiência fantástica, quem não assistiu tem que assistir. Ele trouxe toda a experiência dele, todas as dificuldades, todas as estratégias, e ele trouxe uma proposta importante. Macaé, que estava aqui, que é vereadora hoje em Belo Horizonte, acompanhou, ele falou do trabalho dele, de tentar, na época que estava com mandato, articular
esses parlamentares, essas parlamentares negras a nível nacional e até a nível internacional, em diálogos de fortalecimento mútuo, de construção de pautas. São mandatos locais, gente, mas que acabam se derramando pelo país, porque as pautas trabalhadas lá são relevantes para toda a população negra, então acabam se derramando pelo país. Então, quem perdeu, não deixa de assistir a primeira edição dessa coluna, para somar com essa, e com a próxima, e com a próxima, e assim por diante. Lúcia Dutra, Grupo de Mulheres Negras, Mãe Andressa, São Luís do Maranhão. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas todas as mulheres aí potentes do Grupo de Mulheres Negras, Mãe Andressa. Agora sim, vamos lá. Começo apresentando para vocês Dandara Tonantzin. Se eu tiver pronunciado errado, ela corrige, por favor. Vereadora, Uberlândia, Minas Gerais. Pedagoga pela Universidade Federal de Uberlândia, mestranda em Educação pela Federal de Minas Gerais. Na escola pública que aprendeu o valor da educação, seguiu os passos de sua mãe e tornou-se professora. Militante dos direitos humanos, das lutas das mulheres negras, das negras e dos negros, apoiadora das causas LGBTQIA+, e pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Na Câmara, está envolvida na luta pelos direitos à vacina para todos e também pelo direito à segurança sanitária de professores e trabalhadores e trabalhadoras da educação. Presidirá 2 comissões permanentes, a de promoção da igualdade racial e a mista de participação popular, além de integrar a Comissão de Educação, Cultura e Ciência. Flávia Rios, professora da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora do Afro-Sebrap. Tem experiência na área de sociologia política e da cultura, com ênfase nos estudos sobre ação coletiva, teorias interseccionais, relações raciais e de gênero, ditadura militar e democracia, educação e políticas de ações afirmativas no ensino superior. Giuliane Quintino, vereadora, Caratinga, Minas Gerais. Pedagoga, pós-graduada em História e Cultura Afro-Brasileira. Nascida e criada em Caratinga, Minas Gerais. Foi secretária municipal de Educação, professora nas redes municipal e estadual, supervisora na Superintendência Regional de Ensino e tutora da Universidade Federal de Minas Gerais e da UFOP. Nos cursos de gestão escolar e gestão em gênero e raça. É militante do Movimento Negro Unificado e das comunidades eclesiais de base. Eleita vereadora pelo PT, atuará em um mandato coletivo e participativo por uma cidade mais justa, com qualidade de vida para toda a população. É isso aí, são essas as nossas 3 convidadas, e eu faço essa apresentação formal resumida, porque é óbvio que o currículo dessas pessoas, principalmente o currículo de luta, de ativismo, se fôssemos descrever, entraríamos noite adentro. Então, para que nós possamos priorizar ouvi-las, a gente resume esses currículos ao máximo, mas é claro que elas vão falar um pouco mais de si próprias, de suas trajetórias e de suas propostas, desafios e assim por diante. Pessoal do Comunema, Coletivo de Mulheres Negras Maria Maria, está sempre aqui conosco. Olá, amigas e amigos, estamos aqui na meu Deus, não entendi. Arcainamente, parabéns a todas que estão aqui. Deixa eu ver. Ainda o pessoal do Comunema, quero que as vereadoras e vereadores nos informem como podemos nos fortalecer nessa iniciativa de mandatos coletivos. Que lindas! Amamos ativismo afro-brasileiro, diz o Lucas Ferreira. Gente, eu sei que vocês continuam compartilhando aí. Sempre que você lembra de alguém que você ainda não marcou, o que você faz? Você marca. Porque depois a pessoa pode até assistir, porque fica gravado aqui. Algumas programações nossas são reprisadas domingo de manhã na TV 247, mas ainda assim, nada melhor do que interagir aqui no chat com as falas das pessoas ao vivo, né? Então, continuem marcando e chamando. Eu vou
já passar Flávia Rios aqui para o centro da tela. Vou pedir a gentileza dela fazer a fala primeira, já que ela vai fazer uma fala já mais ampla, e depois vem Dandara e Juliane, nossas vereadoras, falando de maneira mais específica de seus mandatos, das suas realidades. Flávia, muito obrigada. Eu queria tanto tempo te ter aqui no canal. Que bom que hoje deu certo. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Muito obrigada, Silvânia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Uma alegria. Você vai contando nossas colegas, nossa audiência, o pessoal todo que está nos assistindo, né? Uma alegria muito grande ver o pessoal dos quilombos, ver a militância antiga, ver as organizações negras, Mãe Andresa, gente de todo lado nesse encontro que vai tratar de um assunto tão importante, né, são os mandatos negros no Brasil. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, bem brevemente, sobre os núcleos que eu atuo e um pouco da universidade, como a gente tem observado, a partir de estudos, de pesquisas, essas mudanças aqui que têm acontecido no Brasil. Né? Primeiramente, eu queria dar um salve aí para o pessoal do Afro-Sebrap, né, que é a instituição na qual eu também trabalho, em São Paulo, que tem um objetivo pensar a justiça racial, de gênero, igualdade no Brasil, a partir de um corpo muito multidisciplinar e coordenado pela professora Márcia Lima. E também dar um salve pessoal do Negra, que é o núcleo de estudos Guerreiro Ramos, que também tem jovens pesquisadores em Niterói, Rio de Janeiro, que têm pesquisado e pensado africanamente na cidade, não só do Rio de Janeiro, mas também de Niterói, a igualdade racial nas escolas. Nós estamos com um projeto bem bacana que visa pensar a Lei 10.639, 11.645, pensar o Estatuto da Igualdade Racial aplicado na prática no município. Isso tudo também envolve a participação dos mandatos negros, também de mulheres negras eleitas na cidade de Niterói. Então, a gente também tem vivido na prática a experiência da relação entre universidade e município, mediada por mandatos negros. Então, isso é um privilégio, né, que essas mulheres, especialmente mulheres, mas também homens negros, têm nos permitido, ao investirem na política institucional, a darem para a gente um certo refresco frente a esse momento tão dramático que o país vive. Eu gostaria de comentar, assim, em termos mais gerais, sobre essa representação negra, né, que é um desafio para quem está ouvindo a gente, quem sabe mais da história política brasileira, quem está chegando agora, mais jovenzinho, que está tateando aí, tentando entender também como funciona raça e política, é sempre um grande desafio. Eu acho que a primeira coisa a se dizer, de geral, assim, é que uma área, né, uma ciência que sempre pensa a política institucional, o parlamento, tudo isso, essa ciência, que é a ciência política, que em geral estuda esse tema, ela ficou muito tempo sem discutir esse tema, né? Nós temos um vazio de estudos na ciência política, de pensar raça e parlamento, pensar raça e executivo, pensar raça e políticas públicas. É muito recente, uma produção mais substantiva, ainda é pequena, né, mas vale a pena destacar essas produções. Né? Em primeiro lugar, elas têm identificado umas coisas muito interessantes, principalmente a partir de 2014, né, quando o TSE introduziu uma pergunta sobre cor, que até então também a gente não tinha. É muito importante destacar que o Brasil tem uma política institucional de pesquisa em que a pergunta raça-cor foi institucionalizada ao longo do século, desde o século XIX, pelo IBGE, né, que hoje a gente chama de IBGE, mas muitos movimentos negros, o movimento negro lutou muito para que outros mecanismos de coleta de dados, instrumentos de coleta de dados, também tivesse a pergunta de raça-cor para entender as desigualdades. A mesma coisa aconteceu com o TSE, né? Então, eles introduziram só em 2014, e de lá para cá a gente tenta controlar o tamanho, a presença, a participação, as candidaturas negras que se apresentam pelos partidos, nos seus quadros ideológicos, no seu perfil socioeconômico, não é? Então, pensando um pouco
contexto nosso de 2020, eu tenho certeza que todo mundo que acompanha notícias, que acompanha os debates, que acompanharam as eleições, sabe o quanto foi sintomático, foi expressiva, né, a participação das pessoas negras. Saiu até um dado, olha, tem mais pessoas negras do que brancas, candidatas, né, não necessariamente eleitas, candidatas, e isso era um dado muito significativo. Eu sei que todo mundo também se pergunta, olha, mas será que essas pessoas são realmente negras? Será que, né, tem toda uma pergunta que é totalmente plausível e que chegou também, que gerou um debate, né? Será que essa maioria negra que se candidatou é realmente negra? Ou as pessoas também fazem burlas, como fazem com as cotas raciais, etc., nas universidades? Então, essa pergunta também pairou. Muitas pessoas têm estudado isso, até tem o GEMA, né, que é um instituto de pesquisa lá na UERJ, ele tem investigado, feito, a gente chama de heteroclassificação, né? Então eles fizeram uma pesquisa fazendo um levantamento das pessoas se autodeclaravam, né, que é como no TSE, as pessoas se autodeclaram, colocam sua cor, mas esse instituto de pesquisa também foi observar se a heteroclassificação, uma equipe, né, treinada para reclassificar, vamos dizer assim, as candidaturas, também chegavam aos mesmos números, né, que o TSE, que os dados oficiais produziam. Tudo isso para dizer para vocês que as universidades fazem bastante coisa no sentido de entender melhor os temas relevantes para nós, que diz respeito a isso, que eu acho que é um ponto central quando a gente conversa hoje, que são as desigualdades na política, né? As desigualdades raciais na política e as desigualdades que combinam raça e gênero, né? As mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas. Então, eu queria dizer para vocês que nessas eleições de 2020, nesse pouco tempo que eu tenho, que nessas eleições de 2020 é notória não só a percepção nossa de quem olha as redes sociais, de quem tem lido as notícias, de quem acompanha os mandatos, que de fato não só a participação das mulheres negras cresceu, como a participação dos negros de modo geral cresceu, e isso tem a ver, na minha avaliação, com pelo menos dois fatores, né, que se juntaram. Um fator que é muito evidente, que é a nossa participação política das mulheres negras, do movimento negro, né, muito intensa e é de séculos, né, então não é uma coisa de agora, mas que tem ganhado uma força, especialmente na política institucional, nesse contexto da última década, especialmente a segunda metade dessa década, em que a extrema-direita não só ganhou o poder, como ela afronta diretamente os direitos de igualdade racial, étnicos, raciais e de gênero no país, né? Então, é fato que isso também gerou um cenário nosso de reação, e muitas mulheres se apresentaram na política, especialmente eu daria um destaque para as mulheres jovens, né? Como a Juliane, que está aqui, também a Dandara, né? E a gente tem visto muitas mulheres também nos seus primeiros lançamentos na política institucional. Então, isso é uma coisa muito positiva para a nossa representação política, que diz respeito à renovação, né, uma dimensão importante da renovação política, uma vez que o nosso quadro de representação política é majoritariamente branco, que a gente sabe, majoritariamente masculino, que a gente sabe, e que a gente tem ganhado algumas lutas, né, perdido muitas, mas também ganhado algumas lutas, e uma delas foi a institucionalização, né, de um projeto de igualdade racial movido pela Benedita, movido por organizações negras, né, que gerou a possibilidade da gente ter pelo menos um investimento nas candidaturas negras, proporcional, né, um investimento nessas candidaturas que surtiu algum impacto, principalmente nas grandes cidades. Mas eu diria que não só um impacto em termos das grandes cidades, não só um impacto entre o grupo da população negra, em especial das mulheres negras, que foi um grupo que cresceu a se notar que na eleição passada de 2016, a presença das mulheres negras ainda era muito mais baixa, né? Então, eu gostaria de destacar também o crescimento da população quilombola, né? Isso é um dado que a CONAC
captura, que infelizmente o TSE não consegue capturar esse grupo populacional, mas a CONAC fez um levantamento muito bacana, mostrando, por exemplo, que nós temos uma participação quilombola mais expressiva, e nos pequenos municípios, né, são municípios onde tem territórios quilombolas, principalmente no Nordeste, mas também um pouco no Norte, um pouco no Centro-Oeste, um pouquinho no Sudeste brasileiro, mas que mostra uma participação muito importante, que é o impacto dessa politização toda, né? A gente não pode pensar só as grandes cidades, nem só as questões mais urbanas, no sentido das grandes cidades e capitais brasileiras, mas pensando também em municípios pequenos, com menos de 30 mil habitantes, mas que são esses em que tem uma parcela expressiva da população negra rural e dos quilombos. A outra coisa que eu gostaria de destacar, nesses meu pouco tempo de fala, é a participação indígena, que é um elemento muito importante também, né, no crescimento da participação indígena nessas eleições de 2020, mostrando o impacto dessa luta política, também desse genocídio indígena que tem acontecido sistematicamente, agravado agora com a Covid, né? A gente sabe que a população indígena tem um impacto da Covid nessa população é assustador, e aí é interessante notar também o crescimento da participação da população indígena na vereança e um pouquinho no executivo, nos cargos a prefeitos. Então, eu gostaria muito de, mostrando esse cenário, que frente a essa realidade nossa de destruição política no governo federal, essas eleições de 2020 trouxeram muitos desafios, né? A Silvani chamou a atenção disso, quais são as perspectivas, né? É fato que é muito pouco, considerando o tamanho das câmaras, considerando também um elemento que surgiu de maneira mais violenta ainda, que já estava presente, mas que ganhou força nessas últimas eleições, que foi a violência política, né, contra as mulheres em especial, até o ministro Barroso chamou a atenção disso, tamanha o grau de violência, né, que ganhou força nessas eleições de 2020, que já estavam presentes, é muito importante marcar, em eleições anteriores, mas que tem uma expressividade e que se destaca para os casos das mulheres, independentemente até se são mulheres do espectro mais à esquerda ou à direita, o fato é que a violência racial, quando essas mulheres estão na disputa política, ela se manifesta assim como uma violência de gênero, né? E a combinação delas, essa abordagem interseccional que a gente gosta de trabalhar, justamente para dar conta do quanto que essa violência ela se intensifica, especialmente quando essas mulheres se deslocam dos espaços tradicionais, onde a sociedade tenta deixá-las, né, e vão para os espaços de poder, para os espaços decisórios. Então, o enfrentamento da violência política é um desafio, né, que está posto. Então, quanto maior a participação dessas mulheres, mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres quilombolas, dessas populações, a gente tem que levar em consideração que as reações também não são desprezíveis, né? Elas estão no cenário político e cada vez com mais visibilidade e intensidade. E dizer também que todas essas medidas que foram vistas nas eleições de 2020, elas precisam ser melhoradas para a gente garantir maior participação dessas mulheres, que ainda é muito pequena. Ou seja, a gente fez um pequeníssimo avanço e nós mostramos que nós somos capazes de avançar mais. Mas a gente não é capaz de avançar mais sem medidas institucionais que garantam essa participação. Por exemplo, a gente viu que cotas para as mulheres ou destinação de 30% do fundo partidário para as mulheres, isso gerou a melhoria da participação das mulheres brancas, mas não gerou necessariamente a melhoria da participação das mulheres negras. Precisou dessa uma medida específica voltada para a questão negra, para que as mulheres também tivessem um incremento, mulheres negras, indígenas, quilombolas, um incremento maior na sua participação. Então, é muito interessante a gente observar essas eleições de 2020 como um grande laboratório de experiências para aperfeiçoar os mecanismos institucionais, né, para uma vigilância civil
em torno desses mecanismos, porque também a gente viu muita fraude eleitoral, né? A gente é um ponto que a gente precisa sempre ter em conta, a fraude, com o modo como os partidos se valem, né, burlam, e a gente vê esse grande desafio também de garantir esses mandatos, né? Que eu tenho certeza que essas mulheres maravilhosas que estão aqui vão falar desse assunto, né? O que é estar nesse lugar do mandato coletivo, um mandato que também é coletivo, um mandato negro, na experiência concreta, que eu estou muito longe de saber, e certamente elas vão nos contar. Agradeço muito, fico para o segundo diálogo. Obrigada, Flávia, por essa sua primeira contribuição, essa reflexão. Eu estou vendo que aqui no chat o pessoal está bem animado. O Alberto Monteiro nos acompanha lá de Londres, e ele já chegou com uma questão que eu vou colocar depois, mas eu imagino até que vocês já viram, mas que gerou um diálogo aí entre ele e o Lucas a respeito da possibilidade de termos candidatura negra à presidência da República. Olha aí, Eda Leal aí, gente, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, chegou cumprimentando, a Dandara acho que está com alguma instabilidade, ela está entrando e tendo dificuldade. Ela diz, boa noite, estarei aqui com vocês, muito feliz porque esse espaço se transforma a cada dia em espaço de resistência. Parabéns para todas nós, mulheres magníficas. Deixa eu ver quem mais chegou aí. O Aldomair Algumbii, lá do Maranhão, nos acompanhando. Vamos lá, olha aí, Mãe Venina, sua bênção, Mãe Venina, que bom que a senhora está acompanhando aí também nossa discussão sobre essa questão dos mandatos negros e das nossas construções políticas institucionais. Aí, Dandara conseguiu, está com probleminha, né, Dandara? Está com instabilidade, né? Acho até que eu vou te adiantar, porque para não correr o risco de a gente não te ouvir, viu? Já já eu passo para você. Está uma certa instabilidade aí, estou percebendo. Silvana Teixeira, sigamos firmes na conscientização dos direitos negros e negras, quilombolas e população discriminada. Vamos lá. Vamos dar sequência. Olha o Ale Vilar aí, estava sumido. Ale Vilar nos acompanha lá do Japão. Né? Boa noite, cumprimentando a todos, pedindo a bênção. Que bom que você está aí conosco. Ale, estava sentindo sua falta. Bastante tempo que você não aparecia aqui para acompanhar o canal. Gente, quem chegou depois que a gente começou, pode continuar compartilhando e chamando as pessoas. As pessoas chegam, já começou, não tem problema, porque depois elas assistem o que elas perderam, né? Porque fica gravado, fica no nosso acervo, então não tem problema nenhum. Então podem continuar arrastando as pessoas para cá. Dandara, eu estava há tanto tempo tentando te trazer aqui no canal. Na primeira coluna, a gente pensava em te trazer, mas olha aí, a Covid te passou uma pequena rasteira, mas não há rasteira que nos mantenha no chão. Então, que bom que você já está recuperada, está aqui conosco, então, hoje. Eu acompanho Dandara pelo Facebook, não a conheço pessoalmente, acompanho há um bom tempo, desde uma denúncia que ela fez no Facebook, na cerimônia de formatura de graduação. Ela foi violentamente discriminada e atacada na sua estética, na sua indumentária, né? Arrancaram o guelê da cabeça dela, jogaram bebida. Então, desde aí que eu te acompanho no Facebook. E que bom te ver aí no espaço de vereança, levando todo essa sua capacidade, esse seu poder, esse seu compromisso, essa sua força para a luta da população negra, discriminada, trabalhadores, trabalhadoras de Uberlândia. Bem-vinda ao canal Pensar Africanamente. A palavra é sua. Querida, muito obrigada. Queria agradecer muito a insistência. Que bom que deu certo. Estou aqui realmente com a internet um pouco ruim hoje. Eu não sei o que está acontecendo com esse Wi-Fi. Eu entrei até pelo celular para ver se fica melhor, mas estou confiante que vai dar certo, né? Passei aí por uns 20 dias mal, né? Tive Covid e eu tenho bronquite, então eu dei aí uma inflamação nos brônquios, fiquei
mal, ainda estou com uma dificuldade assim de respirar mesmo, sentindo uma dor no peito, mas como a filha de Ansan e Xangô, não tem chão que não nos faça levantar, né? Então, queria agradecer muito, dizer que estou bem. Eu também sou aquariana convicta, com ascendente em câncer, sou moradora da Quebrada, do Grande São Jorge, aqui em Uberlândia. Fui candidata pela primeira vez nessa eleição e fui a vereadora mais votada aqui de Uberlândia. Queria dizer que as contribuições até aqui foram muito boas e eu concordo muito. Voltou, gente? Nós estamos te ouvindo, mas sua câmera fechou. Deixa eu ver. Sim. Ok. Uhum. As contribuições até aqui foram muito boas, no sentido da gente pensar que essa eleição de mulheres negras Brasil afora, que foi a principal marca das eleições 2020, ela não é uma onda que surge do nada, como se fosse uma onda que ocupasse a terra e isso tomasse conta das urnas. E tem me incomodado muito alguns discursos nesse sentido. Uma onda nacional de eleição de mulheres negras, né? O que nós vivemos nessa eleição é fruto de muita luta, de muita organização, de muita estratégia de guerrilha mesmo. Quero dizer que muitos vieram antes de mim, muitas abriram caminho para que a minha geração de mulheres negras jovens pudessem ocupar esses espaços de poder neste momento. Se eu estou hoje na tribuna da Câmara Municipal de Uberlândia, é porque existiu Luísa Bairros, é porque existiu Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, que abriu a possibilidade aí de uma luta institucional para que nós pudéssemos entrar na universidade. Eu sou filha da universidade, eu sou cria das cotas, né? Se nós estamos hoje ocupando as instâncias partidárias, é porque no meu partido, no PT, existiu e ainda existe uma mulher que se chama Benedita da Silva, que abriu tantos caminhos para que nós, mulheres negras jovens, pudéssemos entrar. É porque Benedita, ano passado, 2019, na verdade, organizou no PT encontros de mulheres negras, desde a etapa municipal, estadual, nacional, e na etapa nacional ela disse: chega, não dá mais para ter uma mulher negra no PT. Eu preciso que você, fulana, se candidate, que você se candidate, você é de qual cidade, lá a característica é essa, e ela nos encorajou, ela disse, olha, não tenha medo, porque eleição se ganha com campanha, e campanha organizada tem voto. Não tenham medo, coloquem a cara no material, porque nós precisamos ser linha de frente. Se nós estamos onde nós estamos hoje, é porque Marielle deixou um legado de coragem, de resistência, de luta, que possibilitou muitos debates importantes sobre a presença de mulheres negras na institucionalidade, né? Então, vamos parar de acreditar que essa é uma onda que surge do nada, que elege mulheres negras. Foi muita organização, muita construção coletiva, muita estratégia de guerrilha. E é também desejo de um povo que quer cada vez mais, nas instâncias de poder, tem gente como a gente, sabe? E eu falei muito isso na campanha, senti muito isso na campanha. A eleição de mulheres negras não significa que nós estamos nos distanciando da pauta de classe, da pauta original das lutas do proletariado. Pelo contrário, a classe trabalhadora deste país tem cor, tem endereço, tem gênero. Quem está na base da pirâmide econômica, social, política desse país somos nós. E eu fui para a rua dizer para as pessoas: chega do transporte público, do busão, do buzu, ser administrado por quem anda de carro no ar-condicionado. Somos nós que andamos de ônibus, é que tem que estar lá. Não dá para o SUS ser gerido por quem está aí usando plano de saúde privado. Não dá para a merenda escolar ser administrada por quem está com a geladeira cheia e nunca usou escola pública na vida. A classe trabalhadora tem que ser representada pela classe trabalhadora. É literalmente o nós por nós.
Nós não precisamos de outras pessoas falando por nós. Então, a eleição de mulheres negras também dá um recado importante para as organizações de esquerda, de que a mudança na política somos nós, é a nossa presença. Chegamos muito tarde, mas chegamos a tempo de dizer que nós não viemos temporariamente, viemos para ficar. E é um desafio muito grande exercer um mandato parlamentar, sabe, Silvani? Eu estava até pensando isso esses dias, falando com umas colegas minhas. Eu estou filiada ao PT há 10 anos, eu sou de movimento social, já fui assessora parlamentar. E é muito diferente você perceber a solidariedade de algumas pessoas quando o parlamentar é um homem branco, a prestatividade, como a pessoa que ajuda, articula, pensa, te estende a mão quando você é um parlamentar homem branco, porque no imaginário, esse é o perfil de um líder. A mulher negra, quando chega, ela não é uma liderança, ela é só uma representante, né? A mulher negra, quando chega no espaço de poder, ela é o tempo todo questionada. A legitimidade dela para estar ali. E olha que nós chegamos nessa eleição em primeiro lugar. Eu fui a mais votada com 5.237 votos. O que ficou em segundo lugar, ele está na Câmara há 30 anos e teve 800 votos a menos que eu. E mesmo assim, nós somos questionadas nesses espaços. É muito duro perceber a solidariedade seletiva de alguns grupos. E também é cruel perceber que, naquela frase, ninguém solta a mão de ninguém, a mão da mulher preta literalmente nunca seguraram. Né? Nós estamos aí promovendo muitas lutas, muitas articulações, e nós acreditamos numa perspectiva que a professora Nilma Lino Gomes, que é uma grande referência para mim, diz, que um corpo negro nunca é um corpo vazio. Quando nós chegamos nos espaços, nós precisamos alterar esses espaços. Nós não podemos entrar nas câmaras, nas casas legislativas, no executivo, para entrar numa forma. Nós não podemos entrar em espaços brancos, elitizados, espaços heteronormativos, cisgêneros, para fazer a mesma coisa que esses caras fizeram há 30 anos. Nós temos que entrar para alterar esses espaços. E é por isso que a primeira grande proposta do nosso mandato é um projeto de reforma administrativa, política para a Câmara Municipal. Porque nós queremos alterar aquele espaço, queremos fazer que aquele espaço funcione. A nossa presença precisa ser transformadora, mobilizadora de outros sentimentos, de outras formas de trabalhar. Hoje, na Câmara de Uberlândia, são 27 vereadores, eu sou a única mulher preta, única vereadora de oposição, com muito orgulho de esquerda, dos movimentos sociais, e nós queremos aí ser a voz que potencializa outras vozes, que amplifica as lutas da cidade, por direito à cidade, pelo bem viver, por promoção de igualdade, por combate às injustiças. Estou muito feliz e animada, porque estamos aí com uma equipe disposta a trabalhar, que é composta em 70% por pessoas negras, por mulheres, nós temos uma maioria ali de lideranças mulheres, porque eu acredito também que é o nosso papel, enquanto mulheres negras na política, nos aquilombar e formar outras gerações de mulheres negras lideranças. Não dá para a gente ter um vácuo histórico depois da eleição que nós tivemos em 2020. Então, acho que é tarefa também desses mandatos e mandatas formarem, produzirem novas lideranças, porque não surge do nada. Lideranças são construídas, ainda mais do solo árido em que a gente nasce. Nós precisamos também ter este olhar neste momento. E que a gente possa cada vez mais nos conectar. Eu adoro esses espaços em que nós temos parlamentares negras presentes, porque acho que são espaços aí de troca entre esses mandatos que são realmente muito importantes. E é fundamental olhar para o lado, saber que nós não andamos só, que nós temos mão para segurar, que nós temos muita luta para fazer. Então é isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Dandara, obrigada. Já já nós vamos ouvir Juliane. Vocês que têm perguntas, podem ir colocando as perguntas aí, que vocês sabem que depois a gente volta na segunda rodada, aí a gente dialoga com as perguntas que vocês trouxerem. Olha só, o Pedro Neto chegou aí, Babai na Tobi, Cala, importante debate, parabéns, pensar africanamente. A Equedilu está lançando aqui, viva a nossa candidata à presidência da República, Vilma Reis, viva a rainha. Ela não é a primeira vez que eu ouço esse lançamento de candidatura de Vilma Reis, não, viu, gente? Agora, deixa eu ver aqui, Anelisa Barreiro, a mulher negra tem que lutar 1000 vezes para ser ouvida, legitimada, é nós por nós, que orgulho. Rose Belo, dialogando com uma frase importante de Dandara, solidariedade seletiva. Difícil, e nós sabemos bem o que é essa solidariedade seletiva. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Eu vejo que Alberto e Lucas continuam aqui debatendo essa possibilidade de uma candidatura negra à presidência da República. Vamos construindo, gente, vamos construindo. E vamos lá, o Lucas está dizendo, tomara que a 247 represente para os seus telespectadores. Então, Lucas, a gente fica sempre torcendo mesmo para que sejam esses diálogos de mandatos. Eu já mandei lá para a Gisele e para o Mauro qual é a programação da semana, e sempre eu acho interessante, assim, que eles levem esses diálogos nossos com os mandatos, com as mandatas negras, porque para que os telespectadores, para que a comunidade pós-TV 247 possa acompanhar também esses diálogos que nós fazemos. Vamos lá. Vamos ouvir Juliane. Juliane, que bom te ter aqui, seja muito bem-vinda. Quando eu falei, Ivana, arruma para mim aí uma vereadora do MNU, que eu sei que o MNU está com vários vereadores a nível de Brasil. Aí ela me apresentou você, eu fiquei super feliz. Seja muito bem-vinda ao canal Pensar Africanamente. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Silvani, por esse espaço. Agradeço de coração por estar aqui com mulheres negras tão importantes para o nosso movimento, para o nosso Brasil, para a nossa sociedade. Isso para nós traz um acalento e uma força, né, muito grande para a gente continuar. Saúdo a você, Silvani, peço a bênção dos mais velhos, dos mais novos, saúdo a Flávia e da Andara, que estão aí somando conosco essa força, essa coletividade. E eu comungo muito com as palavras das duas que nos disseram, né, desse sentido de chegar junto, de estar juntos, de fazer a diferença e fazer a modificação na nossa sociedade. Né? Nós estamos aí para movimentar uma sociedade que está há muito engessada. Né? Quando a Dandara fala desse sistema que a gente vivencia na Câmara Municipal, é um sistema engessado, onde nós temos a grande maioria esmagadora de homens brancos, trazendo, né, uma Câmara arcaica que ainda traz esses projetos, ainda sem a participação popular. A gente consegue perceber nitidamente como que é importante a nossa estadia nesses espaços, né? E quando a gente chega a esses espaços, nós nunca chegamos sozinhas, né? Nós sempre trazemos conosco toda a nossa representatividade, todo o nosso povo negro, né? Todo o nosso povo preto, a gente traz tudo isso junto conosco. A gente não chega sozinho, como determinados casos de vereadores que se elegem praticamente só eles, né? Fazem um mandato unitário e unilateral. Nós não, a gente faz um mandato coletivo, a gente não chega sozinho, a gente chega com um coletivo junto conosco, representando uma população, né? E a gente chega trazendo tudo que a mãe África nos ensina, que é esse sentido do Ubuntu, né? De estar juntos, de quando a gente não chega sozinho, né? Então a gente tem a frase de Ubuntu, sou quem sou, porque somos todos nós, e se a gente está nessa cadeira é porque
o nosso povo está lá sentado junto com a gente. A nossa ancestralidade está ali sentada junto com a gente, nosso pai, nossa mãe, nossos avós, né, toda a nossa matriz africana, toda a nossa ancestralidade, está todo mundo ali junto com a gente, naquela cadeira da Câmara do Legislativo. E a gente sabe que não é fácil, né? Aqui na nossa Câmara, por exemplo, nós somos 17 vereadores, pela primeira vez tem mulher negra na Câmara, nunca tivemos, e pela primeira vez 4 mulheres estão na Câmara, né? Nós sempre tivemos no máximo 3, né? Então, esse ano de 2021, a gente começa essa legislação com essa novidade de ter 4 mulheres, e pela primeira vez 2 delas são negras, né? Pela esquerda só tem eu mesma, né, representando o nosso Partido dos Trabalhadores, o PT, e temos também uma outra vereadora negra, mas de partido da direita. A gente está procurando fazer esse mandato também, unindo a força das mulheres, né, sobretudo essa mulher que está juntamente comigo, que ali também ajuda no somar, ajuda a trazer essa representatividade feminina, que nunca esteve tão presente na Câmara Municipal de Caratinga, e mostrar efetivamente a diferença, né? Como diz Dandara, a gente não pode sentar e fazer como os outros, trazer a mesma coisa, entrar naquela forma engessada, comungar das mesmas práticas. A gente tem que fazer a diferença, mostrar que nós estamos ali pelo bem comum, né, e trazer esse diferencial que é de mulher negra dentro desse espaço na sociedade. E trazendo, né, dentro das comissões, aqui em Caratinga o nome das nossas comissões diferem um pouco, nós temos aqui 7 comissões, eu fiquei na comissão como presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular, e fiquei também na Comissão de Educação e Saúde. Aqui a Educação e Saúde ainda está numa comissão só, a gente já entrou também com um projeto para desmembrar, porque são comissões muito grandes, né? Então, a educação tem a sua pauta que já muito, né, que exige muito de nós, e tem a saúde também, que é uma comissão que né, destina muito dos vereadores. Então, a gente já solicitou que desmembrasse a Comissão de Educação da Saúde para que a gente possa fazer esse trabalho realmente diferenciado. A minha área de atuação é na educação, é nos direitos humanos, né, na igualdade racial, direito da mulher, né, do público LGBT, né, da nossa população, que são tidos como a minoria. E a gente está também trabalhando aqui com o Parlamento Jovem, né? Nós temos o Parlamento Jovem, que é direcionado pela Assembleia Legislativa, e a gente fazer também um trabalho com essa juventude, né? Quando a gente vê a participação aí de mulheres jovens na política, mulheres negras e jovens, né? Nós vemos um diferencial na nossa política nacional e um trajeto que vem refletindo nos nossos municípios, que é a participação de mulheres negras e jovens na política, né, trazendo todo esse amparato e essa história dessa trajetória que nós vivenciamos durante anos e anos com a participação das nossas ancestrais. E trazendo, né, essa frase de Angela Davis, que quando uma mulher negra se levanta, toda a sociedade se levanta com ela. A gente sentiu isso muito nitidamente enquanto na campanha, depois também na posse, nesse primeiro mês de mandato, né, iniciando agora esse mês de janeiro, trabalhando muito, e a gente sentiu a sociedade tendo um respaldo e um respeito pelo mandato, né, e sentimos também que a sociedade viu a diferença quando a mulher negra ocupa esses espaços, como que né, essa participação dessa mulher nesse espaço de poder, no poder legislativo, onde a gente pode ver como que ela vai agir, como que a gente vai fazer, né, a diferença dentro desse espaço. E isso é muito nítido, esses espaços, é nítido como a gente faz essa discussão, essa participação popular, essa participação coletiva, esse acolhimento ao outro, só, né, de ouvir o outro, né? Eu, por exemplo, procuro ir à Câmara
todos os dias atender a população, estar ali ouvindo, trazendo as demandas, solucionando as demandas, que é o que o nosso povo precisa, é ter voz e vez dentro daquele espaço, que é um espaço do legislativo. Então, esse espaço que vocês nos trazem, para a gente poder falar das nossas experiências, né? Eu também me candidatei pela primeira vez aqui em Caratinga, né? E pelo meu partido, eu sou a única vereadora eleita, né? Então, sou a única mulher do meu partido eleita nesse pleito, e a gente consegue ali trazer todos aqueles candidatos que estiveram conosco, somando junto com a gente, tendo um conselho do mandato, né? Trazendo também um planejamento coletivo desse mandato, para que a gente possa realmente fazer a diferença, trazendo esse diferencial para a sociedade, né? Sobretudo para a sociedade de Caratinga, que é uma sociedade ainda muito tradicional, né? E que precisa abrir a mente, abrir o leque para essas novas perspectivas de diversidade, de gênero, de apoio, né? Para trazer verdadeiramente essas políticas públicas para a nossa população. E para mim é um grande prazer, muito, muito grande mesmo, estar aqui com essas 3 mulheres fantásticas discutindo nessa noite. Eu agradeço muito, um axé muito grande de coração por estar aqui com vocês nessa roda. Muito obrigada. Nós que agradecemos imensamente, Juliane, pela sua pronta disposição quando nós te convidamos. Que bom que você aceitou estar aqui conosco. Gente, veja só, se vocês tiverem perguntas, nós já temos, acho que 2 ou 3 perguntas aí, Bárbara está nos municiando com elas aqui no grupo. É agora, porque a gente volta na segunda rodada, nós voltamos na segunda rodada, e nossas convidadas vão fazer suas complementações, vão fazer trazer outras questões que elas, por acaso, perderam na primeira fala, deixaram de colocar na primeira fala, mas também vão dialogar com as perguntas de vocês. Então, é agora. Enquanto vocês organizam aí suas perguntas, eu vi a professora Cláudia Nascimento, do Rio de Janeiro, aí acompanhando. E eu queria, não sei se vocês sabem, mas a professora Cláudia, o filho dela, ele foi aprovado passou numa seleção, parece que eu estou travando um pouquinho, né? Para fazer um curso em Cambridge, mas é bolsa parcial. Então, Cláudia, por favor, eu sei que vocês estão aí numa campanha para arrecadar os recursos para complementar a bolsa do seu filho. Manda aí para mim no privado, que a gente compartilha aqui com os afronautas, com as afronautas, quem puder colaborar, quem quiser contribuir, para quem puder contribuir para que ele realize esse sonho de fazer essa complementação de estudos lá fora. Garoto negro, extremamente estudioso, competente, preocupado. Então, óbvio que quem puder fortalecer, vai fortalecer. Não sei se ela ainda está aí, mas se ela não tiver, depois ela passa para a gente. A pessoa que está no perfil Messi CR7. Nossa, gente, Messi CR7. Olha só. Mais de 100 milhões de afrodescendentes no Brasil, e o canal só tem 12 mil inscritos por enquanto, mas você que chegou e ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê seu like, dê seu positivo, seu dedinho para cima, seu gostei, não sei qual é o termo que você quer usar, não tem problema. É assim, ainda estamos com 12 mil inscritos, o canal vai fazer 1 ano em maio, portanto, acho que a gente está indo até bem, mas se vocês puderem reforçar nossa campanha de inscrição aí, porque é assim, nós lidamos com algoritmos racistas. Então, por exemplo, a gente nem está monetizando a transmissão mais, aquela coisa de vocês entrarem e ficarem vendo propaganda, a gente nem está fazendo isso mais. Nós monetizamos por quase 1 ano, e sempre durante a transmissão, o YouTube derrubava a monetização e mandava mensagem para a gente de que a pauta não era de interesse dos patrocinadores. E aí a gente podia recorrer.
dizendo como não, aí era o computador, o algoritmo, a inteligência artificial construída pela inteligência humana, que é racista, que derrubava. A opção A, você pode, por exemplo, criar títulos em que não entre palavras que desagradem ao algoritmo racista. Você pode não usar a palavra negro, pode não usar a palavra África, pode não usar palavras que, por algum motivo, assustem o algoritmo, mas não é essa a nossa proposta. Então, nós não estamos monetizando mais. Mas se você se inscrever no canal, se você maratonar, divulgar, der aí o seu like, seu gostei, você está afirmando para a inteligência humana, que cria a inteligência artificial, o algoritmo, que, sim, são pautas relevantes, são pautas que interessam. Então, sempre que você se inscreve, dá seu positivo, divulga, faz campanha para as pessoas se inscreverem, vocês fortalecem essa nossa ferramenta de luta e comunicação. Nosso canal Pensar Africanamente. Deixa eu ver, olha o Chunchum aí, que bom te encontrar de novo aí, Chunchum Quilombola, lá do Mato Grosso, um guerreiro, um rapaz de muita luta, que bom que você está aí acompanhando. Elisângela França, vamos ver aqui, olha, não sei se vocês perceberam aí, nossas convidadas, Flávia, Giuliane e Dandara, que está tendo aí um diálogo forte aí, principalmente entre o Alberto, que nos acompanha de Londres, e o Lucas, sobre uma possível, a probabilidade ou a necessidade de uma candidatura negra à presidência da República, aí no diálogo entre eles, que eu não vou entrar em detalhes, mas se vocês quiserem dialogar, vocês podem dar uma olhadinha. Eu vou ver que perguntas nós temos aqui, para que eu possa devolver para vocês fazerem a nossa segunda rodada, que já é também a nossa rodada de encerramento. Vocês são muito disciplinadas, vocês não me dão trabalho, porque é o tempo que eu combinei com vocês estão cravando o tempo, gente, então nós estamos tranquilos, estamos dentro do nosso tempo previsto tranquilamente. Deixa eu ver aqui. O Alberto Monteiro, quando ele chega, ele já diz, chegando, dando boa noite a todas, dando like, compartilhando, e desde já perguntando, não é tempo de ter um candidato, um candidato negro, uma candidata negra a presidente de 2022, independente de partidos. Depois, no processo de diálogo, ele cita alguns nomes, ele cita, por exemplo, o nome do Paim, não é a primeira vez que ele cita, como uma pessoa que tem uma história já consolidada, com uma trajetória construída, e acho até que ele citou outros nomes aí, se ele quiser colocar aí de novo, porque a gente acaba, na dinâmica do chat, perdendo. O pessoal do Comunema, Coletivo de Mulheres Negras, Maria, que está sempre aqui no canal. Amigas vereadoras, como podemos construir desde agora podemos construir, acho que é nos fortalecendo aí, desde agora para a próxima etapa. Claro que a pergunta se estende também à Flávia. Deixa eu ver aqui. O Lucas Ferreira. Como as vereadoras avaliam o combate à pandemia em seus respectivos municípios? Ainda o pessoal do Comunema está interessado em saber como construir um mandato coletivo. Eu não sei se vocês têm as informações sobre isso para colaborar aí nesse diálogo sobre como se faz a construção de um mandato coletivo. A Maria Isabel, gente, está nos acompanhando aí já há um tempinho e dizendo da importância desse canal, onde negras e negros têm voz. Vicky Monteiro, parabéns, parabéns às novas lideranças negras. E o Alberto Monteiro falando de um outro nome aqui que ele sugere, além do Paim, Preto Zezé. Vamos lá, eu vou já devolvendo para vocês, retomando. Flávia, eu vou te deixar por último agora, viu? Porque aí você faz um fechamento para a gente, a partir das falas. Por favor, Dandara, a palavra é sua.
Por gentileza, faça suas complementações, dialogue com as perguntas, fique muito à vontade. Muito obrigada, viu? Olha, respondendo aqui ao Alberto, sem dúvida nenhuma, já passou da hora de nós termos presidenciáveis com chances eleitorais como prioridades dos seus partidos, com financiamento, com estratégia, com programa, sendo candidatos e candidatas a presidente. Eu estou falando isso porque não adianta colocar candidaturas para cumprir uma cota, para responder a uma pauta, para contribuir com o partido. É fundamental que os partidos nos vejam como com potencial eleitoral, com chances de serem eleitas. Estou falando isso porque colocaram nosso povo para ser candidato, sem ter condição de entregar papel na rua, sem ter uma comunicação, sem ter uma equipe, não adianta, né? É rifar a liderança e eu acho que fica pior. Desgasta, desmotiva. E estou acompanhando aqui no chat da live, e acho que o partido é sim importante. Nós, pretos e pretas, sabemos que o racismo, ele é estrutural, ele é estruturante, está presente em toda a sociedade. A esquerda e a direita não são uma bolha fora da sociedade. Tem racismo em ambos os campos, mas quando nós fazemos um debate de perspectiva, de projeto, de concepção, nós entendemos que é na esquerda o nosso lugar. Eu não acredito em que haja uma perspectiva de políticas de ações afirmativas, de promoção da igualdade racial, de reparação histórica, no que a gente chama hoje de direita ou de centrão. Então nós temos que ter lado, porque dividida a sociedade sempre esteve, né? A Comomena perguntando aí como podemos construir desde agora para a próxima etapa, eu acredito muito nas organizações coletivas. Nós temos que ter coletivo nos bairros, nós temos que ter coletivo na escola, no trabalho, nós temos que ter coletivos de mulheres. Vamos fazer um grupo aqui para debater textos, vamos ler juntas, entender o que está escrito nesses textos. Vamos fazer um grupo para incidir no problema das creches, da escola. Vamos montar um coletivo para entender como que a pandemia afetou as mulheres negras. Vamos nos organizar. Eu aprendi com o Movimento Negro Unificado, inclusive um grande abraço para a minha coordenadora nacional, Ieda Leal, que estava aí assistindo também, que nós estamos pela nossa própria conta e risco. Nós temos que nos organizar. E é dessas organizações que surgem lideranças que podem ser construídas. Eu não acredito numa perspectiva de construção de lideranças apenas para o institucional, apenas para uma candidatura. É na luta que se forja lideranças, né? Nós precisamos pensar isso. O Lucas pergunta, né? Já vai muito mal. Nós estamos com 97% dos leitos ocupados pelo terceiro dia consecutivo. Já passamos aí de 800 mortes, óbitos. O comércio está fechado depois das 6 horas. Não vende bebida no fim de semana, mas infelizmente as escolas foram reabertas. 2 pesos, 2 medidas, uma inconsistência e uma incoerência muito grande do comitê gestor da pandemia na nossa cidade. Como Mena pergunta, né? Como construir um mandato coletivo? Olha, como Mena, não há hoje uma fórmula, uma receita pronta. Há várias ideias, várias iniciativas pipocando no Brasil. Tem grupos que fazem uma mandata coletiva a partir de 4, 5 lideranças ocupando juntas um cargo eletivo. Tem gente que faz mandato coletivo tendo uma figura, um parlamentar, mas tendo um conselho de mandato, tendo um comitê gestor do mandato, tendo uma horizontalidade na gestão do mandato. Tem gente que faz mandato coletivo atuando com movimentos sociais, compartilhando espaço do gabinete, compartilhando o processo de decisão, né? Então, existem várias formas de exercer um mandato coletivo, não é um único, e que bom que existe, porque nós somos múltiplas, diversas, e que bom que a coletividade está aí no nosso radar, né?
concordo muito com os nomes que foram colocados aí para as mulheres negras, para negros candidatos, e acho que a gente precisa olhar com prioridade para essas lideranças em 2022. Obrigada, Dandara. Depois que eu passei a falar para você, apareceram aqui mais duas perguntas. Uma, se o fundo partidário atual está contribuindo de forma efetiva para as candidaturas das mulheres negras. E a outra é do perfil, essa do fundo partidário é da Lúcia Dutra. E da pessoa que está no perfil MESC-CR7, pergunta se está na hora de mulheres negras unir e formar legenda própria, Partido Preto. Ainda o Alberto, se somos maioria dos eleitores, o que nos falta para nos impor em lugares eletivos? Processos eletivos não é uma coisa tão simples, né? É que a gente chama de democracia, ainda tem aí um longo percurso para se efetivar realmente, mas vamos lá, vamos dar sequência. Deixa só ver aqui, deixa ver, bom, tudo bem, eu tô vendo aqui o que vem de novo aqui no chat, tá tudo bem, o pessoal tá dialogando entre si, então, legal, esse espaço aí, se eu digo que o chat aqui é um diálogo à parte, eu digo sempre que quando nós formos fazer os anais do canal, a gente não pode ficar só com os diálogos da sala de transmissão, porque o chat, as pessoas são ativas, contribuem, participam efetivamente. Juliane, por favor, vou passar para você. Obrigada, Silvani. É muito bom a gente ver, né, a participação das pessoas aí no chat, colocando as perguntas, trazendo esse envolvimento, vocês dialogando aí entre si, isso enriquece muito aqui o nosso mandato, a participação popular, e é isso mesmo, né, essa participação de cada um de nós nesses espaços, trazendo essa discussão, isso é que enriquece aqui o canal, né, que traz toda essa diversidade para o nosso canal. Sobre as candidaturas negras, também concordo, também assim como Dandara, que nós devemos sim, né, já ir pensando nessas candidaturas, mas como Dandara eu também penso que a estrutura é fundamental e primordial para que a gente possa ter candidaturas com chance de chegada, para que não possamos queimar as nossas lideranças, né, para que a gente possa efetivamente ter como chegar, ter uma estrutura básica, né, do partido A ou B nessas candidaturas, mas que tenhamos representatividade forte, e eu concordo também com os nomes que foram elencados aí no chat. Aqui no nosso município, a questão da pandemia, a gente consegue observar que está controlado, nós tivemos um surto alto aqui no interior, a pandemia ela demorou um pouco a chegar, né? Chegou primeiro aí nos grandes centros, nas grandes cidades, nas capitais. Aqui ela demorou um pouco para chegar aqui no interior. Quando ela chega também, o pessoal ainda, né, com muito medo, muito ressabiado. A gente teve, sim, o isolamento social, né? A gente conseguiu manter muito isolamento. Depois a gente teve aquela parte que a população parece que se cansou um pouco, né, do isolamento, de seguir as regras e deu aquela relaxada. Nós tivemos um pouco de aumento, infelizmente, das mortes, mas hoje a gente já conseguiu ter um nivelamento, né? A gente está conseguindo manter. Aqui o comércio permanece aberto, mas seguindo as restrições de pessoas, né, de número de pessoas dentro de cada comércio de acordo com o seu espaço. O uso do álcool em gel, o uso da máscara está sendo muito respeitado. E a gente já teve, assim, né, com a chegada agora da vacina, a vacina chegando e vacinando, né, os idosos, aqui já está vacinando o pessoal da saúde, os idosos que moram em asilos, e já começou também a vacinar os idosos acima de 90 anos. Então, a gente já está vendo aqui um grande avanço
na questão da pandemia aqui no nosso município. No interior é mais fácil, né, da gente lidar com essas questões, que o povo tem um respeito muito grande no segmento das regras. E sobre construir um mandato coletivo, né, um conselho participativo do mandato, um mandato coletivo e participativo, aqui nós moldamos por seguir esse mandato através de um conselho, né? A gente tem um conselho que orienta o mandato, que é um conselho também que esteve juntamente com a campanha, que tem tanto participantes do partido, representando o partido, tem também pessoas que não são do partido, mas são da sociedade, e que sabem o que a sociedade verdadeiramente precisa naquele momento, naquela votação. Então, nós temos um conselho, e temos também ouvido muitos movimentos sociais, né, através dessa participação das associações, dos movimentos, para a gente ouvir também o que eles desejam deliberar através desse mandato, né? Então, Dandara sugeriu aí vários modelos, né? Então, nós conseguimos aqui seguir esse, que é o modelo de um conselho, e também esse modelo da participação popular através dos movimentos sociais. Sobre o fundo partidário, né, que foi a pergunta que veio depois, aqui nós tivemos a participação do fundo partidário na nossa candidatura negra, né, que veio por ser negra e por ser mulher, né? Então, foi o fundo partidário que nos auxiliou e nos ajudou na questão das eleições. Sobre a democracia, né, em ter uma participação popular, um mandato democrático e com garantia de direitos, né, trazendo bem essa participação. Sobre a legenda própria, né, nós temos que ainda que construir muito, né? A gente sabe que, às vezes, a gente tem ainda muito medo de segregar, né? Então, a gente também estar nesse sentido de igualdade, né? Acolher também, não segregando, né? Mas eu sei também que as minhas colegas aí vereadoras também têm muitos conselheiros participando nos seus mandatos, tem também mulheres, né, mulheres que não são negras, ou mulheres que são indígenas, mulheres brancas, né, que às vezes também estão ali trazendo pautas importantes para nós, que conseguem fazer esse diálogo da inclusão, da diversidade, homens também, né? Então, eu acredito que a gente possa fazer somar essas forças sempre juntos, né? Trazendo esse espaço democrático e de direito para todos, e todas, e todes, né? Então, é isso aí, é a gente somar forças, trazendo, né, ouvindo a cada um, não diferenciando, mas ouvindo. Às vezes, você vê uma pessoa que a gente está pautando muito hoje, o que a pandemia traz, a questão da pobreza, né? Então, a gente vê aí agora, sobretudo, com o término do auxílio emergencial, né? Então, a gente consegue perceber nos nossos municípios como que vai crescendo a carência da nossa população, sobretudo a população mais pobre, e a gente tem ali, né, muitos jovens, negros, famílias também de pessoas pobres, brancas, né? Então, a gente tem que estar ali para todos, porque a gente está nessa cadeira por todos, né? Por toda uma cidade. E a gente consegue perceber que nós vamos ter que trabalhar muito, porque agora, ainda em pandemia e também pós-pandemia, nós temos um colapso grande estrutural na nossa sociedade, e principalmente também no sentido de acudir, né, a questão da fome, a questão da sobrevivência, né, a questão do nosso povo, buscando aí projetos de fome zero, buscando projetos de combate à fome, para a gente ajudar aí a nossa população, sobretudo aqueles que mais precisam. Então, a questão da pandemia também, que assola aí os nossos municípios, a gente vê crescer muito grande a questão da fome, da miséria, das famílias que precisam muito do nosso trabalho aí, do nosso trabalho enquanto mulheres negras, no sentido também de conseguir
visualizar e sensibilizar e promover ações específicas que possam acudir a essa nossa população, chegando a eles a política pública, né, de alimentação, banco de alimentos, para que eles possam, sim, ter, enquanto pandemia e pós-pandemia, o mínimo, né, para ter dignidade e sobreviver juntamente com suas famílias. Obrigada, Juliane. Deixa só eu verificar aqui, eu estou vendo que o Alberto falando da importância de manter esse debate reivindicativo nos partidos, de manter caliente sempre, ser chato até a vitória, com certeza. Eu vou passar para a Dandara, para ela fazer suas considerações, porque ela tem um outro compromisso, ela vai ter que sair. Então, por favor, Dandara. Eu queria agradecer imensamente. Vocês estão me ouvindo? O convite, o debate, bem. A presença. Eu acredito muito na potência dos nossos corpos, da nossa presença nos espaços. Desculpa aí ter que sair um pouquinho mais cedo, mas tenho outra agenda agora. E vamos seguir nesse movimento de uma sobe e puxa a outra, como nós aprendemos com Lélia Gonzalez, porque a transformação realmente virá das nossas mãos. Quero mandar um abraço aqui para minha colega de pós-graduação, Elô, que já me mandou aqui no chat, parabenizando, está acompanhando a fala, disse que acompanha sempre o canal, e a Maria Isabel, que também me mandou mensagem aqui. Muito obrigada por acompanhar, e eu continuo sempre à disposição. Saibam que aqui na pontinha de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, Uberlândia, tem uma mulher preta ocupando a política, metendo o pé na porta e fazendo muita luta. Muito obrigada, meninas. Dandara, nós agradecemos imensamente e desejamos tudo de bom, aí que tudo realmente se concretize no seu mandato, que você cresça politicamente, é jovem, tem todo um tempo aí, e o detalhe, né, e que a gente consiga esse processo de fortalecimento coletivo dessas pessoas que nós alçamos à vereança, ao parlamento em geral, e que a gente sabe que é muito solitário ser a única, ser o único, ser só dois, num ambiente que é extremamente hostil, obviamente, não, que reproduz a sociedade, portanto é hostil. E estamos aqui à sua disposição. Se precisar do canal, é só dar um toque. Obrigada, viu? Aqui, peraí, seu microfone. Seu microfone está fechado. Ok. Então, tá bom, vamos dar sequência aqui. Muito obrigada. Eu sei que você tem outra agenda, fica à vontade. Se você puder ficar mais um tempinho aí, fica. Se você precisar sair, a gente já te agradece de antemão. Muita gente aqui te cumprimentando. Claudete Silva, parabéns, Dandara. Felicidade e boa luta. Rosibelo, força, Dandara. O Alberto já sugerindo aqui para mim trazer Preto Zezé para uma live, vamos vendo, a gente tem, o canal tem vida longa, Alberto, a gente vai agregando as pessoas e as pautas. Nós já anotamos aí, a Bárbara está aí, eu imagino que ela já anotou a sua sugestão aí para a gente colocar na nossa planilha de pautas e de nomes. Gente, olha só, eu já comecei a divulgar para vocês aí a programação nossa de quinta-feira. Quinta-feira a gente começa a celebrar, de alguma maneira, o carnaval aqui no canal Pensar Africanamente. Afinal de contas, carnaval e samba também são espaços nossos de luta. E na quinta-feira a gente vem com o tema dos intrudos, as escolas de samba, os tambores africanos civilizaram o carnaval brasileiro, com Thaisa Menezes, Cléa Leopoldina e Milena Weiner. E no sábado, às 15 horas, nós vamos falar de Cartola, né? O tema é Cartola, para falar das rosas. Então, e a gente vai passar aí uns 8 dias celebrando com vocês aqui no mundo virtual, como é possível, o carnaval. Flávia, por gentileza, deixa eu puxar você aqui para o centro da tela, por favor.
Tá bem. Eu vou tentar, então, responder um pouco as perguntas que ficaram, né? Eu acho que tem muitas perguntas que sempre que fazemos debates assim sobre representação política, participação, desigualdades na política, as pessoas perguntam sobre a formação de um partido negro, há uma alternativa, né, para a política a política é muito segregada, né, e ela tem realmente o privilégio branco estabelecido e o privilégio masculino, né? Esses dois privilégios eles se sobrepõem na política brasileira. E essa questão do Partido Negro sempre aparece, e às vezes a gente até se esquece que a gente já viveu experiências, né, de partidos, a gente tem um histórico interessante, né, que foi a Frente Negra, que se tornou um partido durante o governo Vargas, e que entrou na ilegalidade justamente pelo Estado Novo, né, em 37 a própria Frente Negra deixa de existir por isso, pela instalação de um regime autoritário, e também a gente tem na história contemporânea brasileira, na última década especialmente, alguns partidos que se organizaram, que aí estão na luta pelo registro, né, que são partidos negros, que têm por objetivo lutar pela política institucional fora dos partidos tradicionais. Então, às vezes a gente aventa uma hipótese e tal, mas quando algo está por aí, né, está circulando, tem muitos desafios. Toda vez que a gente fala em partidos negros, tem desafios, que é da institucionalização, né, de você conseguir assinaturas, de estabelecer esse partido de fato. Então, esse é um caminho, né, que não é exatamente um caminho só utópico e tal, mas muitas pessoas até têm buscado construir essa alternativa. Mas há também essa que está sendo construída cada vez mais, que é da luta pela democratização dos partidos existentes, né, internamente e também pensando nesses mecanismos institucionais. Então, eu acho que eu apostaria particularmente mais nesse caminho, de você democratizar mais esses partidos, como a Dandara falou, né, de meter o pé na porta, de questionar, de problematizar, de se apresentar na política, disputar os recursos, né? Aí tem uma pergunta que foi até, deixa eu ver aqui, a gente recebeu uma pergunta sobre, que foi até a Lúcia Dutra que perguntou sobre a forma efetiva para as candidaturas negras, né, para as mulheres negras, como tem sido o fundo partidário, né? Seria interessante até ouvir as meninas, mas do ponto de vista mais numérico, a gente tem um dado um tanto alarmante, que é o fato de que pelo menos 60% dessas candidaturas negras, incluindo homens e mulheres, mas que tem uma presença muito forte das mulheres, elas estão elas foram entendidas, né, pelos analistas como candidaturas laranja, porque ou receberam 0 voto, ou seja, nem a pessoa votou em si mesma, ou ela recebeu até 2 votos, que é um pouco como a gente tem classificado as fraudes eleitorais. Isso não quer dizer que as pessoas negras estão fraudando as eleições, não é isso. A gente sabe que como funcionam os partidos políticos. Na verdade, em geral, eles criam mecanismos para dizerem que estão contemplados em termos das cotas partidárias, né? E não estão, principalmente quando envolve a questão de gênero. E aí, quando a gente cruza os dados de gênero e raça, as mulheres negras têm sofrido muito, né? A FGV mostrou que nas eleições de 2016, as mulheres negras foram as que menos receberam recursos do fundo partidário em 16. Em 20, a gente ainda está fazendo os estudos, os levantamentos para ver essa distribuição do fundo. Mas esses dados de candidatura laranja já acendem um alerta, ou seja, os partidos criaram mecanismos para exclusão, né, dessas mulheres, e isso significa que os recursos destinados ou às candidaturas negras ou às mulheres, e aí que convergiram também na realidade das mulheres negras, foram usados para outros fins, né? Um outro elemento que a gente precisa destacar também é a participação das mulheres no executivo, né? A gente falou muito do parlamento, da presença dessas mulheres, que é algo muito positivo, mas quando a gente quer pensar, por exemplo, uma candidatura à presidência da República, um candidato, é lógico que a gente tem nomes muito significativos, mas a gente tem que pensar também
em criar possibilidades, nós termos governadores negros, criarmos possibilidades para que as secretarias, os secretariados, né, não só dos municípios, mas também dos governos, pensando agora em 22, sejam de pessoas negras. A gente sabe que muitas dessas candidaturas, como foi dito, né, antes, não todas, mas muitas candidaturas, essas pessoas tiveram alguma experiência política, como assessora, como secretária, né, que é o caso da Juliane, que foi secretária da Educação, outras que são assessoras parlamentares, outras pessoas que participaram da vida política, ou seja, é preciso abrir o primeiro escalão para a participação das pessoas negras, porque isso garante também a possibilidade de elas se candidatarem para os cargos parlamentares e também os executivos, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente, que se caracteriza também pela presença de uma candidatura negra ao executivo federal principal, que eu acho que é algo que a gente tem que lutar muito, mas a gente precisa lutar também pelos secretariados nos municípios e lutar também pelos secretariados nos governos, e nos executivos estaduais e municipais, que tem barreiras flagrantes ali, entender melhor a distribuição desses recursos, especialmente as fraudes, né, os mecanismos que são criados institucionalmente para favorecer as pessoas brancas, né? Vamos lembrar que, por exemplo, aumentou a participação de mulheres negras eleitas nesse parlamento recém, nas eleições municipais, mas também aumentou a presença de pessoas eleitas brancas no executivo. Olha só que interessante. Então, isso são dados muito importantes que a gente precisa sempre levar em consideração. Alguém pergunta, né, sobre, ora, bolas, o Alberto Medeiros de Castro, somos a maioria de eleitores, que nos falta para nos impor nos lugares eletivos. Tem muitas questões, né, o próprio cientista político, o Campos, Luiz Campos, apresentou uma proposta que eu acho muito interessante, né, que são as eleições ter cotas, né, partidárias, mas também, por que não pensarmos em assentos, né, uma vez que a gente tem desigualdades flagrantes. A gente pensa, por exemplo, a questão das mulheres, né, das mulheres negras também, então pensar uma combinação disso, assim como a questão racial também merece um estudo detido para pensar numa legislação que envolva não só cotas para nas candidaturas, né, mas também nos assentos, pensando assentos. Então, eu acho que são estratégias que nós temos que pensar, porque não basta ter eleitorado majoritário feminino para garantir uma representação feminina, é a realidade brasileira. Não basta ter uma maioria de pessoas negras eleitoras no Brasil e você não vai garantir uma maioria de representantes negros no parlamento. De novo, o Brasil está aí para mostrar que isso não existe, essa relação direta, ou seja, os mecanismos de exclusão numa sociedade extremamente desigual são muito relevantes, né? E esses mecanismos de exclusão, quais são? Tanto dentro do partido, o partido filtra, por isso que a Dandara chamou muita atenção logo no começo, dizendo tem que ser uma candidatura de fato, com condições efetivas delas serem eleitas. O que significa? Significa que, não é, que a gente precisa de dinheiro, que o dinheiro precisa ter apoio logístico, institucional, né? Ou seja, um conjunto de variáveis aí que são determinantes para as eleições, porque o eleitorado, para o eleitorado, parece que está todo mundo no mesmo patamar, mas para o partido, no interior do partido, não, está tudo verticalizado. O partido já sabe de antemão quem ele vai investir mais, quem ele está apostando, né? Então, por isso que é tão importante que essas candidaturas negras, bem eleitas, com uma votação expressiva, esses mandatos, né, tão importantes agora, eles servirão como espelho, eu penso, para essas eleições de 2022. A gente vai ter que enfrentar aí não só a maior participação da população negra na política, que é uma eleição mais cara ainda, mais competitiva ainda, né, que aí já é para as assembleias, para o Executivo Federal, para o Senado, para os governos do Estado, são mais caras, mais competitivas, e nós vamos enfrentar a extrema-direita, né? A gente tem que levar em consideração uma coisa que a gente não debateu muito aqui, mas que a gente precisa ter no horizonte, é que as candidaturas negras não são necessariamente progressistas. A gente tem visto crescer, e é realmente muito expressivo, de candidaturas negras
de direita e até de extrema direita. Então, a gente precisa levar tudo isso em conta, não é, para nós pensarmos 2022, né? Maior presença negra, mas especialmente maior presença negra dedicada aos direitos das mulheres negras, aos direitos de igualdade racial, de gênero, né? Candidaturas progressistas. Obrigada, Flávia. Eu estou vendo que a Juliane está com um probleminha também aí, a internet está meio instável, né, Juliane? Pelo que eu estou vendo aí, você voltou, mas está travada. Olha a Suzete aí nos acompanhando, lá de Paris, Suzete de Paiva, ela que já esteve aqui na coluna Mulheres Negras de Todo Mundo, e afirmando aquilo que a gente sabe, né? O partido é branco, não seria também a possibilidade de um partido de maioria negra? E o João Luiz do Corujão da Poesia, que chegou aí, obrigada, João. O João sempre chega depois, porque ele está trabalhando, ele vem, depois ele assiste de madrugada, daqui a pouco começa a live dele no Facebook também, e ele chega sempre dizendo como é bom chegar em nosso quilombo de conhecimentos, diálogos, saberes, afetos e curas. Bem-vindo aí, João, mais uma vez. Olha só, nós estamos nos encaminhando para encerrar. Eu estou vendo que a Juliane voltou, mas nós não estamos conseguindo visualizá-la. Acho que a internet dela não está legal, está instável. Mas vamos ver se ela consegue. Reconectou. Juliane, por favor, nós vamos aqui então para as nossas últimas considerações, nos preparando para encerrar nosso diálogo de hoje. Antes disso, gente, só dizer o seguinte para vocês. Onde é que vocês se informam sobre as programações do canal? Nas nossas redes sociais, que a Bárbara já colocou aí para vocês, e deve colocar mais uma vez, no Facebook, no Instagram e no Twitter, né? Vocês se informam nesses espaços sobre a nossa programação. E também no nosso grupo de WhatsApp. Não é um grupo de diálogo, não é um grupo de discussão, é um grupo onde a gente só coloca a programação do canal. Fiquem muito à vontade se quiserem entrar. A Suzete está dizendo que ela chegou atrasada, porque estava em outras atividades. Eu passo para vocês a pergunta dela, embora eu acho que a Flávia, de alguma maneira, já dialogou essa questão de um partido de maioria negra, né? Uma legenda própria. Então, mas se vocês quiserem ainda tocar nesse assunto, Suzete, senão depois você dá uma assistidinha à parte que você perdeu também, que a Flávia já falou um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Juliane, por favor. Olha, foi de grande valia para nós essa noite, né? Uma noite onde nós estivemos aqui para aquilombolar, para estar juntas, né? Juntas com mulheres guerreiras, com mulheres negras que trazem essa africanidade, que trazem, né, todo esse carinho. E a Domai está até falando aí, obrigada, viu? Obrigada, está parabenizando pela fala, obrigada. E olha, gente, esse espaço é tão rico para nós, né? Nós não tínhamos esses espaços, e quando se cria esses espaços, né, africanamente, quando cria esses espaços do movimento negro, esses espaços que trazem esse sentido, esse sentido nosso, né, de estar trazendo toda a nossa ancestralidade, todo esse nosso carinho, todo esse nosso trabalho que a gente traz da nossa mãe África, a gente consegue ter forças para dar continuidade a esse mandato. Porque a gente sabe que não é fácil, né? A Flávia e a Dandara sabem do que eu estou falando, né? Das nossas lutas no dia a dia. A gente acaba matando um leão por dia, né? Temos que mostrar a cada dia ao que viemos, né? E a gente precisa mesmo de muita força, de muita luz, né? E a gente consegue isso estando juntos, trazendo juntas todo esse trabalho, né? Todo esse projeto de vivenciar essa Câmara, esse Legislativo juntas. E eu agradeço muito a esse espaço, podem contar sempre comigo, né? E agradeço muito por estar aqui com vocês, é uma gratidão muito grande mesmo. E desejo um axé,
muito grande a vocês que participaram conosco, que estiveram aí, a você também que vai assistir, né, que vai assistir depois. Sejam todos saudados com um grande axé da nossa Mãe África. Muito obrigada, Silvani, Flávia e Dandara, que estiveram aí conosco. E muito obrigada a vocês também por estarem conosco nessa live. Gratidão. Nós que agradecemos, Juliane. Flávia, você viu que já tem um convite aí para você, né? A Suzete está perguntando se você pode falar ao grupo, é um grupo que elas têm de discussão eleitoral, o grupo Marrura. A Suzete, lá da França, ela tem um trabalho muito importante, voltado para o fortalecimento das lutas políticas na África, na América Latina, e que bom que ela está aí nos acompanhando mais uma vez. Ela disse que lá já é 1 da manhã, e ela estava em outra atividade, e está te fazendo esse convite aí para fazer uma fala para o grupo dela. Flávia, por gentileza, minha querida, suas considerações, nós encaminhando para o encerramento, por favor. Muito obrigada. Sim, claro, vamos conversar, Suzete. Eu não estou acompanhando o chat, não, eu estou aqui no celular, então eu não estou meio alienada de tudo, eu recebo aqui os comentários pelo WhatsApp, aí eu tenho acompanhado. Mas vamos sim, você me manda um e-mail, vai ser um prazer imenso. A gente tem trabalhado muito no núcleo do Afro-Sebrap, também no Guerreiro Ramos, né, que é o Negra, e a gente tem trabalhado muito sobre a questão da representação política, tem pesquisas aqui que a gente tem desenvolvido, né, sobre vários aspectos, inclusive sobre violência política também, que é um tema que a gente tem desenvolvido. Sobre essa questão da maioria negra, eu acho que é diferente de um partido negro, né? O que a gente tem na história do Brasil é essa ideia de que tem um partido negro, ou seja, quando se tem um movimento negro, tem um partido negro. Um partido de maioria negra é uma coisa muito interessante, essa ideia, porque é razoável imaginar que talvez a gente até tenha partidos no Brasil de maioria negra e que a gente não saiba, justamente porque não foi contado, não foi mensurado o tamanho da população no interior dos partidos. É uma coisa que seria muito bom ter censos, né, étnicos, raciais nos partidos para saber a participação negra. O que a gente sabe é que os partidos são geridos, né, por pessoas brancas, mas não quer dizer que as pessoas negras não estejam na base dos partidos, como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, é um partido que tem uma presença negra muito, muito expressiva. Eu não sei se chega a ser maioria, mas eu tenho certeza que em vários municípios, sim. Então, eu acho que a gente pode ter alguma configuração perto disso, mas que precisa ser estudada, né, precisa ser também demandada essa democratização, entendimento disso, né, dessa participação. O que a gente tem visto é que, mesmo tendo uma presença muito expressiva, os partidos sempre foram muito pouco porosos, né, para a democratização para as mulheres e para as pessoas negras. Eu vi que a Domaí também deu um salve, Domaí lá do Maranhão, uma maravilha incrível ter vocês aqui todos, né, uma alegria muito grande. Quero dizer que pensar africanamente é uma das coisas mais interessantes que tem acontecido nesse momento tão difícil do Brasil, né, do ponto de vista dessa extrema-direita, tão doloroso, mas também pandemicamente tão doloroso para todos nós, mas nós estamos aqui, né, espero voltar para falar nosso projeto de igualdade racial no município de Niterói, que a gente está aqui enfrentando pandemia, pensando também em políticas públicas no município, né, e vai ser um prazer imenso poder dialogar de novo aqui com vocês todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Flávia, você já está convocada, você propõe a pauta, você propõe os nomes e a gente só organiza a data, com certeza, sem sombra de dúvida. Gente, olha só, nós estamos encerrando por hoje. Eu só queria lembrar vocês, então, que nós estamos criando formas para que vocês possam contribuir na manutenção do canal. Vamos, aos poucos, divulgando isso para vocês. Por enquanto, nós temos uma lojinha virtual com alguns livros. Quem puder adquirir os livros vai estar contribuindo para a manutenção do canal. Os livros do Baba Paulo e Fatidê, em parceria com Pedro Neto, Babá e Natobi, que são os livros infantis de tradição iorubá, estão lá à disposição de vocês. Então, Bárbara vai colocar aí para vocês o link da lojinha virtual.
e se vocês puderem adquirir, tiver lá livre os títulos de interesse de vocês já vão estar contribuindo aí para nos ajudar na manutenção do canal. Eu agradeço muito a vereadora Dandara, que teve que sair, agradeço muito a vereadora Juliane, muito obrigada, e agradeço muito a você também, Flávia. Isso, você pode pautar o canal, você pode dizer a pauta, você pode dizer os nomes, e a gente organiza juntamente com você a data. Nós voltaremos na quinta-feira, às 19 horas, vou colocar aqui de novo para vocês a nossa programação de quinta-feira, dos intrudos às escolas de samba, os tambores africanos civilizaram o carnaval brasileiro, com duas pesquisadoras, a Thaísa Menezes e a Cléia Leopoldina, e a Milena Weiner, que vai fazer performances musicais, afinal de contas, é carnaval. Então, sem sombra de dúvida, eu estou esperando vocês aqui na quinta-feira, às 19 horas. Gente, afronautas, muito obrigada a vocês, e vejo vocês na quinta-feira. Grande abraço e até lá.